E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre a ferramenta de terrenos da Unity. A Unity tem uma ferramenta muito interessante, que é essa ferramenta de terrenos, que permite a gente criar cenários, criar cenários de forma bastante detalhada para vários tipos de jogos, seja como background, seja como parte de um jogo, né, que tenha realmente um cenário muito grande. Enfim, a gente tem essa possibilidade muito fácil de criar esses cenários com a Unity. A gente vai ver na aula de hoje, e com esse vídeo, a ideia é apresentar o editor de terrenos, as principais funções, tá? Criação de terrenos e paisagens. A gente vai ver como criar montanhas, planícies, detalhar todo o nosso cenário. Ele também permite adicionar detalhes como árvores, gramas, flores, pedras, pintar a textura de modo muito fácil e expandir esses terrenos para áreas vizinhas, tá? Então a gente vai ver isso, mas aqui só resumindo, né? A gente tem como aumentar, diminuir terreno, detalhar de várias formas possíveis, tá? E aqui também da mesma forma pintar as texturas, camadas de texturas, usando uma ferramenta bastante visual, que é essa ferramenta de terrenos da Unity. Então vamos agora abrir o nosso Unity Hub e criar um novo projeto 3D. Então aqui vamos chamar, a gente pode pôr o nome que vocês quiserem, eu vou chamar aqui de terreno sample, tá? E em 3D, e vamos criar o projeto. Bem, então aqui no nosso jogo, no nosso novo projeto, a gente já sabe que a gente já pode utilizar a ferramenta de terrenos, né? Clicando aqui, Create New 3D Object e terreno. Vai criar um terreno para a gente. Esse terreno, então vamos dar um zoom out aqui, ó, 2 cliques. Esse é um terreno na Unity, tá? E aqui a gente já tem algumas, vai abrir essa janela onde a gente pode começar a configurar o nosso terreno. Mas antes de configurar o nosso terreno, aqui, né, vamos ver uma diferença. Aqui, basicamente, né, a primeira opção é para a gente poder criar terrenos vizinhos, e a opção principal é essa aqui, Paint Terreno. Então, a ferramenta de pintura de terreno. E aqui nós temos algumas ferramentas, tá? Sendo a principal essa de aumentar e diminuir o terreno, pintar buracos, pintar texturas, setar altura. Essas são as principais ferramentas, tá? De terreno. E aqui eu tenho os pincéis. Então, só para a gente ver funcionando, vamos selecionar aqui, aumentar ou diminuir terreno. Selecionar um pincel. Aqui é o tamanho do pincel. A gente pode definir o tamanho do pincel. E a opacidade, o quão forte é esse pincel, tá? Então, ó, se eu clicar, a gente vai ver que a gente já está começando. Vamos diminuir, ó, segurando o Shift diminui. A gente está pintando o terreno. Vamos selecionar aqui uma outra ferramenta. E assim por diante, tá, pessoal? Mas antes de continuar, aqui a gente está fazendo uma cadeia de montanhas, um vale, montanhas com picos maiores. Antes de a gente continuar vendo a ferramenta de terreno, na Unity Asset Store existe alguns assets que são muito bons para expandir essas possibilidades da ferramenta de terreno built-in aqui da Unity. Então vamos abrir a nossa Unity Asset Store no navegador. Então, abrindo aqui a Unity Asset Store, vamos procurar por terreno. Pode ser que já apareça aqui para vocês. Seleciona Free Assets para ficar mais fácil de visualizar. E essa é a ferramenta que a gente quer, ó, da própria Unity. Terrain Tools, esse é o asset que nós queremos. É da própria Unity Technology, da própria Unity, esse asset. Chama Terrain Tools Sample Asset Pack. Ele é um pouco grande, tá? Mas ele tem bastante coisa, muita coisa interessante para nós utilizarmos.
Tá? Então, olha, aqui já tem algumas imagens de preview. Olha como expande a quantidade de pincéis. Então, realmente ele é muito bom, tá? Ele inclui 35 novos pincéis, assim como algumas outras configurações a mais da ferramenta de terrenos. Então eu vou mostrar para vocês, vamos configurar nosso terreno com esse Terrain Tool Sample Asset Pack. Então, quem quiser acompanhar, é só baixar, tá? E vamos abrir nossa Unity. Aqui na Unity, vamos apagar aqui o terreno que a gente acabou de criar. Apagar, deletar. E vamos abrir aqui o Window Package Manage. Vamos selecionar aqui My Assets e a ferramenta de terreno, Terrain Sample Tool, tá? E vamos importar. Ele vai aparecer todas as possibilidades aqui, né? Todo o conteúdo desse asset. Então a gente tem texturas de pincéis, texturas de terreno, a gente tem camadas, tem muita coisa. Tem algumas outras texturas para detalhe. Então vamos importar tudo isso. Vamos importar. Bem, uma vez importado, ele fica aqui, ó, samples. Tá? Terrain Tools, 0.1 Preview, Terrain Assets, tá tudo aqui dentro. Então, vamos clicar agora, vamos clicar o botão direito, 3D Object, Terrain, criar o nosso terreno. E olha só como já ficou, ele já está integrado aqui, olha. Como já aumentou as possibilidades de pincéis e a gente vai poder, né, realmente utilizar outras ferramentas aqui bastante interessantes, tá? Então, o Terrain Tools, né, da Unity, ela basicamente são esses pincéis a mais que a gente viu, ou algumas camadas para a gente adicionar, né, areia, pintar depois com pedras, nós vamos ver, algumas texturas a mais aqui também, mas a gente ainda pode explorar melhor a ferramenta de terreno, tá? Então, antes da gente continuar, além de importar nosso Terrain Tools, vamos pegar a última versão da ferramenta de terrenos. Então, vamos vir aqui, ó, Edit, Project Settings, Package Manager e vamos selecionar Enable Preview Packages. Tá? Então, vamos clicar aqui em I Understand. Nós vamos baixar pacotes que ainda estão na condição de preview. Tá? Então, pode ser que se você estiver utilizando uma versão posterior da Unity, isso já não precise fazer isso. Tá bom? Mas nesse momento, na minha versão de 2020, LTS Long Term Support, a gente vai selecionar Enable Preview Packages. E aqui, vamos em Windows, Package Manager, e aqui, ó, pessoal, Terrain Tool, na verdade ele já até... Então, aqui que a gente vai selecionar? A gente vai vir aqui, ó, Unity Registry. Se a gente vir em Built-in, a gente vai ver que a ferramenta de terreno está aqui. Ela está na versão 1.0.0, tá? Então, a gente vai vir aqui em Unity Registry e vamos procurar por Terrain e vai aparecer agora no modo Preview a versão 3.0.2. Nesse caso, tá de 9 de novembro de 2020. Eu vou instalar essa versão. Muito bem, então uma vez instalado, ele vai aparecer aqui com esse check e opção de remover. Então agora sim, né? Vamos clicando aqui na opção de terreno, a gente nem precisa mudar, tá? Nem precisa deletar. Mas vamos fazer aqui, ó, vamos fazer do zero.
deletar novamente, deleto aqui. Vamos clicar 3D Object, Terrain. E agora sim, a gente vê que mudou algum pouco aqui as opções. Então, olha como apresentaram novas ferramentas, tá? Ferramentas de escultura, né? De poder construir alguns tipos de artefatos, como pontes, aplicar aqui ruído. Então a gente vai ver isso, tá? Então, de início, aqui temos a nossa configuração de terreno. Vamos começar fazendo algumas montanhas. Então, ferramenta como a gente viu, de aumentar e diminuir terreno. E aqui apareceram já novas opções de terreno, de pincéis. Vamos utilizar esse pincel mais simples de início. Então, se a gente aperta aqui, ó, ele já, ele já começa a montar o nosso terreno, tá? Então, deixa eu pegar alguns outros aqui. Vou pegar esse um pouquinho menor. Tá aqui uma cadeia de pequenos terrenos, de pequenas montanhas, né? Deixa eu... Aqui a gente pode alterar tanto a força quanto o tamanho do nosso pincel, o espaçamento. A gente pode fazer aqui, vou mudar um pouquinho. Vamos pegar aqui outro, esse um pouquinho diferente. E um pouquinho mais forte, um pouquinho maior. Pegar esse para fazer uns picos, tá? Aqui assim. E opa. E aqui também. Então aqui a gente deixa um pequeno vale no meio da montanha. Aqui vamos trazer aí, colocar alguns os maiores aqui. E a gente pode aproximar. Vamos fazer aqui um. Tá bom, já fizemos bastante. Montamos uma configuração inicial aqui do nosso terreno. Então, vamos explorar algumas outras ferramentas, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter alguns efeitos de erosão. Ou erosão por rio, né? Devido à água, ou por conta do calor, ou por conta do vento. Vamos pegar aqui por conta do vento e vamos pintar a ferramenta de erosão aqui, nessa face. Deixar um pouquinho mais, se o vento tivesse batido aqui e causado uma certa erosão. E vamos pegar um pouco de erosão por água e aplicar aqui, tá? E vamos explorar um pouco mais os efeitos. Aqui a gente pode suavizar, né, alguns slopes. Então, ó, a gente está suavizando. Vamos fazer aqui uma passagem daqui para cá. Tá, vamos suavizar do outro lado também. Como se a gente quisesse fazer aqui um caminho mesmo, né? Passando por aqui e também entrando aqui, ó. Ficou muito forte. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui. E um pouco menor aqui.
como se fosse um trajeto aqui. Ó, vamos aproximar para a gente ver essa ferramenta. Ela é como se suavizasse, tá? Uma parte do terreno. E aqui no meio a gente poderia até diminuir um pouco mais, ó, vamos fazer segurando o Shift, o Ctrl, ele vai diminuir o terreno, tá? Aqui, ó, uma pequena clareira. Ficou muito, né? Deixa eu diminuir um pouquinho a força. Aí, pronto. Beleza. Tem uma pequena clareira ali no meio. Outra ferramenta interessante é de ponte. Ó, com a ponte, a gente segura, né? Segura o Ctrl e depois clica em outro local, ele faz uma ponte entre dois pontos, tá? Então, vamos criar uma ponte entre esse canto aqui, segura o Ctrl e o pico mais alto aqui, ó. Então, ele cria essa ponte, tá vendo? Tá? Não ficou muito legal, não. Vamos, vamos deixar um pouco diferente isso aqui. Vamos clicar aqui, vamos deixar menor, na verdade. Tem uma pontezinha daqui até, opa, aqui até aqui em cima. Pronto, temos uma ponte aqui. Outra coisa interessante é efeito de deixar os picos mais salientes, vamos dizer assim, ó. Sharpen Peaks. E também, que mais? Suavizar o terreno, que a gente pode suavizar um pouquinho, ao contrário do Sharpen Peaks, né? Vamos suavizar um pouquinho esse terreno aqui. O que mais que é interessante? Beleza, acho que é isso. Acho que vale a pena explorar aqui as ferramentas de terreno no geral. Agora, pessoal, vamos. Uma vez a gente tendo a nossa configuração de terreno, a gente pode começar a pintar a textura, tá? Então, Paint Texture é uma das ferramentas mais interessantes que a gente vai ver aqui, que é transformar, por enquanto, essa malha, que é toda irregular, que a gente modificou ela, né, com as ferramentas. Agora a gente vai começar a pintar, tá? Para dar vida a ela. Então aqui, ó, selecionando Paint Texture, aqui embaixo, vou fechar o Stroke, e vai aparecer aqui, ó, Materials. A gente não vai trabalhar por enquanto com materiais diferentes, vamos deixar ele aqui. Layers, vamos trabalhar com layers diferentes, tá? Então aqui, por enquanto está vazio, ó. A lista de camadas está vazia. Vamos adicionar algumas camadas. Então, adicionar layer. Então a primeira camada a gente pode pôr como dirt, né? Como terra. Então aqui tem algumas prontas que a gente baixou. Ó, terra, moss, seria, ó, pedra, né? Rock, sand, areia, scree e snow, neve. Vamos colocar dirt inicialmente. Então essa vai ser a nossa primeira camada. Ele já pinta tudo como a primeira camada. Agora vamos adicionar uma nova camada, tá? Vou adicionar uma nova camada como areia. Eu vou adicionar depois uma camada de rocha, moss e por fim neve, tá? Agora, pessoal, a gente pode começar a pintar, tá? Então eu vou pegar aqui a camada de areia, vamos pintar. Vou aumentar aqui um pouco o brush size. Ó, tô pintando. Opa, não tá pintando areia não, tava selecionado. Aqui, ó. Então eu tenho que selecionar, não aqui, mas aqui. E aí sim, agora sim eu vou pintar a areia, tá? Eu vou pintar a areia aqui nesse canto.
Eu vou fazer a rocha aqui, eu vou pintar essa parte das montanhas, textura de rocha, tá? Então aqui também, vou deixar aqui com textura de rochedo, tudo aqui na verdade, só aqui no meio eu vou deixar um pouquinho menos. Aqui. Aí. Beleza. Na verdade eu vou Paint Texture. Corrigir aqui um pouquinho. Então, vamos pintar aqui mais um pouquinho de rocha aqui. Desse lado também. Beleza, vamos colocar um pouco de moss aqui em alguma parte do rochedo. Para não ficar esse... Eu vou fazer, ó. Eu vou selecionar moss. Eu vou diminuir bastante a força desse pincel. Deixar aqui bem pequenininho. Aumentar o tamanho dele. E só apertar de leve na base de uma parte do rochedo, tá? E por fim, eu vou selecionar aqui um pouco essa força, diminuir um pouco o pincel para pintar o topo de neve, ó, principalmente essas montanhas aqui maiores. Então, e desse lado aqui, ó. Aí, vamos ver se do outro lado lá foi também. Aqui, ó, com a neve. Beleza, pessoal. Então aqui a gente pintou texturas por cima do nosso terreno, tá? Bom, essa é uma outra função bastante interessante. As próximas funções são de detalhes do terreno. Basicamente é pintar árvores e pintar detalhes. Tá? Então vamos pintar algumas árvores aqui, nessa região principalmente. Está mais verde. Então vamos selecionar a ferramenta de pintar árvores. Não tem nenhuma árvore definida. Eu vou editar as árvores e adicionar. Então aqui aparece para eu adicionar o prefab de árvores. Tá? E na realidade, olha, não tem nenhum aqui. Ah, não importei nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa de gramas aqui também. De grass texture. Pra gente ver. Também não tem. Vamos importar da Unity Asset Store. Tá? Então vamos abrir a nossa Asset Store. Uma asset interessante, pessoal, por vários outros motivos, é Standard Assets da Unity. Então vamos utilizar essa. Procurem por Standard Assets da própria Unity Technology e instalem. Tá? E vamos voltar para a Unity e importar o Standard Asset. Então aqui na Unity a gente vai abrir o Package. Window, Package Manager. E vamos abrir aqui My Assets. Aqui, ó, Standard Assets da Unity. E importar. Muito bem, então a gente vai ver que tem muita coisa, pessoal, desde áudio mixer, quanto alguns materiais, menu, alguns scripts para menu, aqui alguns modelos interessantes, inclusive a configuração de nave mesh, aqui estão alguns prefabs,
cenas de exemplo, script. Então, realmente, como o nome diz, são... E a gente não vai querer o 2D. Como o próprio nome diz, são muita coisa, tá? Então, vamos desselecionar muita coisa aqui na realidade. Deixa eu voltar aqui, ó. Aperta em None e a gente vai selecionar exatamente aquilo que a gente precisa, tá? Então, a princípio a gente vai pegar subindo, veículos não, utilidades também não. Tá, esses scripts também não. Fontes. Aqui, ó, Terrain Assets. Vamos selecionar esse Terrain Assets aqui. Tá. Mais. E vamos importar o Speed Tree também. Essas duas, ó. Terrain Assets e Speed Tree. Isso, porque a gente vai ter árvores e vai ter detalhes como grama e flores, tá? Então vamos importar esses dois. Import. Finalizado a importação, vai aparecer aqui pra gente, né, os Standard Assets foram importados. Aquilo que a gente selecionou, Speed Tree e Terrain Assets. Agora sim, né, vamos selecionar terreno. Vamos clicar na opção Paint Trees, Edit Trees, adicionar. Vamos clicar aqui em Tree Prefab e vamos selecionar aqui as nossas prefabs de árvore. A gente tem uma palmeira, uma conífera, essa broadleaf. Vou colocar essa conífera e adicionar. A gente pode colocar as outras também, não tem problema nenhum. Então vamos adicionar Edge Tree. Clica aqui. Vamos pegar essa palm e adicionar também. Bom, aqui, pessoal, a gente pode... Vamos aproximar. Vamos colocar algumas árvores aqui. Então aqui a gente tem algumas opções. Tá? A gente pode aumentar o tamanho do pincel. Então, vou dar um clique só para vocês verem. A densidade, vou deixar 100% aqui. Esse é o 100%. E eu vou deixar próximo de 10. Esse é o 10. 10 aqui, 100 aqui. Só para a gente ver a densidade de árvores. Vou deixar aqui na metade 50. E a altura. A gente pode ter uma variação na altura. Ó. Vou deixar aqui árvores variando de tamanho. Então, se a gente aproximar, a gente pode ver que tem árvores pequenas, árvores bem maiores. Pintar aqui mais algumas árvores. Acho que tá muita densidade, vou diminuir bem. Aqui, assim. Conforme a gente precisa, a gente adiciona mais. Tá? Algumas ali. Vamos aqui nessa clareira deixar vazia, na verdade. Vamos adicionar algumas palmeiras aqui, ó. Aqui. Beleza. Então, com essa ferramenta a gente pode pintar as árvores. Agora vamos adicionar alguns detalhes. Aqui a gente pode editar. Podemos adicionar algum mesh específico ou textura de grama. Vamos colocar aqui a textura da grama. A gente pode importar aqui a grama. Então, agora com o Asset
Standard Assets, a gente tem essas duas texturas disponíveis aqui. Grass Frond 01, Grass Frond 02. Aqui, na verdade, essa textura aqui é não é de grama, tá? É de pintar o terreno. A textura da grama são essas duas. Vamos pegar essa Grass 01. A gente pode definir aqui um pouco sobre a largura da grama, a altura, a cor daquilo que é saudável, aquilo que está seco. Vamos deixar como padrão e adicionar. Agora a gente pode selecionar aqui o pincel, tá? Vou pegar aqui o pincel mais simples e vamos aproximar. A grama, ela é renderizada por aqui. O programa bem aqui nessa região. Pela distância, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui, porque não apareceu nada. Agora eu vou aproximar. Conforme a gente aproxima, deixa eu ver se foi aí. Ela tá aparecendo. Tá? Então, aqui depende bastante da distância. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui o brush size e aumentar aqui a opacidade, só para a gente poder ver. Então, e com isso a gente pode pintar um gramado. Vou pintar aqui um gramado, todo nessa região. E aqui a gente vai ver que conforme aproximo, aqui pinto mais um pouquinho. E é isso. Muito bem, então aqui a gente pode, target strength, ele é a quantidade também, quantidade de gramas por região. Se quiser colocar uma região com bastante gramado, a gente aumenta a força dele. Bom, então é isso, pessoal. Então aqui a gente viu, e aqui tem algumas configurações gerais de terreno. Tá? Terreno, aqui como as árvores vão ser, né, tanto zonas aqui de vento, configurações de vento, mesh, as árvores de agrupamento. E a única coisa que na verdade ficou faltando a gente vê essa propriedade de colocar terrenos laterais, ó. Então aqui a primeira opção a gente pode criar os terrenos laterais. E o legal é que ele já faz esse mapeamento de essa transição um pouco mais suavizada, né? A gente pode criar o quanto a gente quiser e alterar conforme a gente queira também. Bom, vamos deixar um só para não ficar muito pesado. Então aqui a gente conseguiu montar um terreno, pico, uma ponte, as árvores. A gente consegue aproximando aqui, ó, o gramado que a gente configurou. O gramado aparece. Então, esses são os detalhes, né? A gente pode baixar na Asset Store outros tipos de detalhe, como flores, outros tipos de grama também. Isso é tudo muito configurável, tá, pessoal? Então a Unity tem essa ferramenta de terreno que facilita muito a nossa vida para a criação de cenário, tá? Imagina instanciar esses objetos de jogo individualmente aqui, posicionar, é muito trabalhoso. E a gente pode baixar muitas outras texturas, aproveitar muita coisa pronta também para montar terrenos cada vez mais realistas, tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal.